Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 14 a 26. O reino de Deus traz libertação. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a nossa experiência, inclusive, enquanto cristãos. Nós vemos várias narrativas aqui dos evangelhos, narrativas de Jesus, mas não só de Jesus, mas narrativas dos apóstolos e toda a Bíblia, mostrando Jesus e os discípulos curando e libertando todo tipo de mal sobre as pessoas. Jesus curava pelo seu poder como Filho de Deus, e os seus discípulos, os apóstolos, curavam em nome de Jesus. Logo no início da igreja, foi o que o apóstolo Pedro fez. Diante de alguém que buscava uma esmola, ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu tenho uma coisa, em nome de Jesus, levanta e anda. Não é? Esse nome, queridos irmãos, irmãs, que é a nossa instrumentalidade enquanto igreja, enquanto cristãos. É no nome de Jesus que nós nos reunimos aqui. Parece simples, como se abrir uma igreja fosse abrir um comércio. Basta ter dinheiro, ter um sonho, uma ideia de um negócio. Vou colocar em prática, vou pegar aquele dinheiro, vou alugar um lugar, ou vou comprar um lugar, colocar móveis, mobília dentro, os produtos, e vou fazer meu empreendimento, um comércio, uma pequena indústria, seja o que for. Uma igreja funcionando, uma igreja aberta neste mundo, é uma inserção num mundo que jaz no maligno. É com muita luta espiritual, irmãos e irmãs, que as igrejas estão aí recebendo pessoas, as igrejas de Cristo. É no nome de Jesus. Então nós estamos aqui no nome de Jesus. A palavra de Deus está pregada no nome de Jesus, e este nome, irmãos e irmãs, tem poder para trazer total libertação à vida das pessoas. Por uma questão de marketing, muitas igrejas estão entendendo que a maior libertação que se pode dar é curar alguém que o próprio médico, a própria medicina disse: olha, você já não tem mais jeito. Não é isso? Olha, seja qual for a doença que você tiver, até mesmo um câncer, se você estiver desenganado pelo médico, você vai ser liberto. Sim, Deus tem poder para realizar esse grande milagre, mas essa não é a maior libertação de todos, irmãos e irmãs. Porque a maior doença, aquela que é mortal, aquela cuja mortalidade não é apenas levar o seu corpo para o túmulo, mas a sua alma para o inferno, ou seja, aquela cuja morte vai ser numa eternidade sem comunhão com Deus, separado totalmente da graça e da luz divina. Essa doença se chama pecado. E é esse mau pecado que produz todos os males da nossa vida, existência e deste mundo. A medicina tem evoluído. Hoje nós já vivemos num tempo bem melhor em termos de atendimento médico do que viveram os nossos pais, principalmente os nossos avós, bisavós. Aliás, há não muito tempo atrás as pessoas não tinham sequer um antibiótico para tomar. Pegavam uma infecção bacteriana, está na mão de Deus, porque não há tratamento,
Já pensou você viver nessa época? Na alta Idade Média ali, Renascença, a peste negra matou 100 milhões de europeus. Meio Brasil. Você imagina o que é você viver numa época em que meio Brasil morresse? Uma gripe. A medicina está evoluindo. Lembrando, irmãos e irmãs, que a ciência é uma graça de Deus. A inteligência foi dada por Ele. E podemos chegar num tempo em que a medicina tenha alternativas para das piores doenças que para nós hoje ainda é grandes desafios. Mas uma coisa, nunca a ciência natural, a ciência humana será capaz de libertar a pessoa, é do seu pecado, é da sua condição de pecadora. E Jesus tem esse poder. Essa é a mensagem da igreja. Essa é a luta da igreja em anunciar e se sustentar anunciando esta mensagem libertadora. Jesus fez isso. Jesus libertou as pessoas. Ele perdoou os seus pecados e as curou integralmente. E agora essa é a missão da igreja, no nome de Jesus, fazer isso. João 14, 12 a 14, está escrito: em verdade eu lhes digo, palavras de Jesus, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E olha que Jesus fala em seguida: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E não tire isso do contexto, porque Jesus está falando das obras que Ele fez, as obras de libertação e restauração de pessoas. Então qualquer coisa que nós pedirmos no sentido da realização da obra de Deus que foi feita por Jesus, Ele vai nos atender. Portanto, a igreja precisa ter essa certeza. Tenha essa fé, queridos irmãos e irmãs. Podemos vencer o mal. É no nome de Jesus. Não é pela nossa estrutura, não é pelo nosso louvor, não é pelo nosso mobiliário, não é pelo nosso nome, pela nossa tradição, mas é pelo nome de Jesus. Amém? Precisamos crer nisso, queridos. A vitória é da igreja. O mal já foi derrotado. Ele é perdedor. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia ensina que o mal já perdeu, também ela ensina que esse mal ainda luta contra o reino de Deus e os discípulos de Jesus. Digamos assim, é aquela pessoa que não quer aceitar a derrota, sabe que já perdeu, mas não quer aceitar. Ou pensa assim: eu perdi, mas eu vou lutar até o fim, enquanto eu puder vou trazer estragos e vou prejudicar pessoas. É assim que o diabo age, é assim que o mundo está agindo. Apocalipse fala da queda da Babilônia. Caiu a grande Babilônia, que é este mundo, que é esse sistema pecador que levam as pessoas a viver uma carnalidade quase que bestial. A sua queda já está anunciada, está aqui na Bíblia, mas ela está resistindo. E se a igreja não travar essa luta, quantas pessoas não serão engolidas por esse mal?
A semana passada eu falei para vocês, né? Você pode achar que não, mas se todas as igrejas do nosso país, se todos os verdadeiros evangélicos, estou falando dos verdadeiros, os verdadeiros crentes, vamos até mudar o termo evangélico aqui, se todos os verdadeiros discípulos de Jesus deixassem este mundo, deixassem o que seja o Brasil, vocês acham que a coisa ia ficar de que jeito? A nossa mídia, a nossa cultura já é manipulada, tendenciosa a uma vida totalmente de desprezo a Deus. Os nossos formadores de opinião, os nossos influencers, como se chama hoje, influenciadores digitais, de maior visualização, de maior poder de influência no nosso país, fazem um trabalho sistemático de levar as pessoas cada vez mais para o entendimento que a vida depende das escolhas dela e ela não tem que prestar nada, contas nenhuma a Deus. A vida é sua, faça dela o que você quiser. A sua vida é as suas escolhas, seja elas quais forem, e as suas escolhas são a sua verdade, e não importa quem pense diferente. Isso só não leva o mundo, a humanidade à destruição, queridos irmãos e irmãs, porque há um povo que está lutando contra isso. É o seu papel, é o meu papel, e é o nosso papel enquanto igreja reunidos, porque eu sozinho sou fraco, mas se a gente junta aqui 20, 30 pessoas, a gente fica um pouco mais forte, não é isso? E é isso que eu quero, irmãos e irmãs, que a gente se junte, para ser um povo unido em oração e em luta contra o mal. Não é se juntar para fazer um clube gostoso, para fazer uma associação de alegria e festa, de comilança, e piadas e brincadeiras. Que a gente tenha em mente que nós estamos lutando, e a força contra a qual nós lutamos é forte, e nós precisamos estar unidos. Então quando eu peço, irmãos, vamos orar, orem, irmãos, vamos jejuar, jejuem, irmãos, vamos ser frequentes à igreja, vamos ajudar, vamos contribuir, vamos colaborar, façam isso. Por quê, queridos irmãos e irmãs? Porque nós precisamos juntar forças. Há um mal presente. Jesus aqui nesse texto se depara com uma pessoa que estava enferma, malignamente enferma. A enfermidade dela não era um braço quebrado, não era uma cegueira ou uma surdez, não era uma incapacidade de andar. A doença dessa pessoa era estar possuída pelo maligno. Uma pessoa que não tem espaço para Deus no coração dela de jeito nenhum, porque já está ocupado pelo mal. Uma pessoa que não glorifica a Deus, porque está ocupada pelo mal. Jesus se depara com essa pessoa e cura essa pessoa. Liberta. Mas ao mesmo tempo que Jesus liberta essa pessoa, ele também é atacado por outras. Então note o texto, né, que por causa da
cura de Jesus, versículo 15 diz: mas alguns dentre eles diziam. Está vendo como é o mundo? Tem gente tão má, tão infeliz, tão tomada pelo diabo, pelo maligno, pelo pecado, que ela não consegue nem ver a obra de Deus, e nem ser grato pela obra de Deus, e nem ficar feliz por uma pessoa que estava numa vida desgraçada e foi liberta disso. Ao invés de glorificarem a Deus, porque um homem tomado pelo maligno de tal maneira que não tinha nem voz, volta a ter uma vida liberta e normal, preferem atacar a Jesus. Esse é o ataque que você sofre, que eu sofro, que a igreja sofre. E esse texto, irmãos e irmãs, sobre a luta contra o mal, nos ensina algumas coisas. Por que não é tão fácil essa luta contra o mal? Aliás, por que ela é difícil? E por que a gente tem que estar atento? Porque existem algumas estratégias do mal, do maligno e do pecado. O mal busca trazer divisão. Divisão. Versículo 15. Estes opositores a Jesus disseram: ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu. O maioral, né? O chefe dos demônios, Satanás. Jesus liberta alguém do mal pelo poder do mal. Foi a alegação deles. E a resposta de Jesus, então, versículos 17 e 18, vai falar: olha, todo reino dividido contra si mesmo vai ficar deserto, não fica casa sobre casa. Se Satanás estiver dividido, como é que o seu reino vai subsistir? É isso que vocês estão dizendo, quando eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebu, pelo nome de Beelzebu. Casa dividida, reino dividido, vem a ruína. Já apontei para os irmãos hoje que nós precisamos nos unir. Na família a gente tem que ser unido, não é isso? Os amigos precisam ser unidos, e os irmãos e irmãs em Cristo precisam ser unidos, porque a divisão enfraquece. As lutas internas enfraquecem. Vamos pegar o exemplo de uma família. Uma família cristã, ela luta contra o mundo. A dificuldade da fidelidade conjugal, hoje em dia. A dificuldade de educar os filhos na fé cristã, recebendo eles um bombardeio da mídia, de celular, para desvirtuá-los. Família precisa estar unida, e muitas vezes a maneira como o diabo destrói uma família é trazendo divisão. Desacordos vão existir. Por que acontece? Toda sociedade ela é composta de indivíduos, não é isso? Uma família são inicialmente 2 indivíduos, depois vem mais um indivíduo, mais 2 indivíduos, né? Depende. São indivíduos, individual. São pessoas, cada uma tem a sua mentalidade, cada uma tem o seu modo de ser. Então, os desacordos, ver as coisas de perspectivas diferentes, existem em todo tipo de sociedade, seja família, seja a própria igreja.
não é nada anormal alguém falar assim, eu não concordo com o jeito que o pastor faz tal coisa. A menos que seja uma heresia, aí realmente você não tem que concordar. Mas irmãos e irmãs, eu sou um indivíduo, não é isso? E eu exerço o meu ministério conforme eu entendo que é o melhor. E se você estivesse no meu lugar? Se eu estivesse no lugar dele eu ia fazer diferente. Com certeza você ia fazer diferente. Porque você é outra pessoa. A questão, irmãos e irmãs, que desacordos não são divisões. Elas são divisões se a gente deixa que esses desacordos se avolumem de tal maneira que eles passam a se tornar irreconciliáveis. E gerem sentimentos de amargura, se matem, todo tipo de sentimento que possa trazer vínculo entre as pessoas. Simpatia, afeição, afetividade, paz, amor. E sutilmente é isso que o diabo vai tentando fazer em todo tipo de sociedade que se envolve um crente, a começar da sua família, a começar da igreja. Eu sou crente há muitos anos, eu estou na igreja há muitos anos, desde criança, não desde que nasci, como o caso ali da Adriele, mas eu era pequeno, quando meus pais passaram pelo processo de conversão. Já vi de tudo, já vi gente saindo da igreja brigada, bicuda, já vi gente dentro da igreja que não podia se encontrar. Pastorei uma igreja em que 2 pessoas não podiam entrar ao mesmo tempo pela mesma porta. Aqui tem 2 portas, então cada um podia entrar por uma, né? Mas naquela igreja tinha uma porta só. Então, o primeiro que chegava, estacionava e olhava. Se o seu adversário estivesse ali à porta, ele esperava uns minutos no carro para poder entrar. E cada um sentava de um lado. Crentes, eu vou falar mais, líderes da igreja. A divisão enfraquece. O apóstolo Paulo fala assim em Filipenses 2, 3 e 4, nada façais por partidarismo, ou vanglória, arrogância, orgulho, mas por humildade. Como é que as divisões acabam? Sendo humilde, aprendendo a pedir perdão, a reconhecer o erro, a pedir ajuda, a ter paciência, tolerância. O mal busca trazer divisão. Esses versículos 17 e 18 também dizem que o mal busca trazer confusão. É uma coisa ilógica, uma coisa confusa, como diz Jesus. Como é que o próprio Beelzebub, como é que o próprio demônio, o chefe dos demônios, pode agir contra ele mesmo, contra os seus subalternos aí desse principado maligno? É uma coisa confusa falar que o bem luta contra o bem e o mal luta contra o mal. Não é isso? Você não pode dizer que 2 coisas boas são adversárias. Ao mesmo tempo, você também não pode falar que 2 coisas más são adversárias, uma querendo eliminar a outra para que se torne o bem. Não, o mal se junta para produzir um mal maior ainda. Como está lá no Salmo, um abismo chama outro abismo. É o tal do ciclo vicioso. O ciclo vicioso é quando alguém
para lidar com um mal, um certo mal, comete um outro para remediar aquele. E aí, nós somos ensinados, e a experiência humana diz, que o mal não produz o bem, mas o bem também não produz o mal. Então, o diabo não pode agir contra o mal, da mesma maneira que o reino de Deus não pode agir contra o bem. Nós precisamos ter isso em mente, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos nesse mundo como discípulos de Jesus, e é isso que nós temos que fazer. Nós temos que estar focados na nossa missão, de quem nós somos, e qual é o nosso papel nesse mundo. O papel do mundo, do diabo, do pecado, a gente sabe o que é. Jesus disse: roubar, matar e destruir. O meu papel enquanto cristão, e o papel dessa igreja enquanto igreja de Cristo, é fazer com que o reino de Deus esteja presente neste mundo. Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, que o teu reino esteja presente, que o teu reino cada vez mais se faça presente neste mundo, em todos os lugares, em todas as pessoas. Agora, irmãos e irmãs, como é que o reino de Deus se espalha por esse mundo, se não é pela instrumentalidade da igreja? Se eu quero que o reino de Deus esteja marcantemente presente na cidade de Cravinhos, eu tenho que entender que os crentes dessa cidade precisam praticar o bem, precisam ser obedientes à palavra de Deus, viver uma vida santa, e se colocar nessa luta contra o mal, e aí o reino de Deus está presente. Não adianta ter na entrada da cidade aquela placa, aqui não tem, mas muitas cidades têm, Cravinhos é do Senhor Jesus. Isso vai depender dos crentes, se eles estiverem lutando, participando, se envolvendo, se esforçando, para que venha o reino de Deus. Uma placa não vai fazer isso acontecer. É como você abrir a Bíblia na sua casa, você vive de qualquer jeito, na sua casa, você é um tremendo pecador, mas você deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, e dizendo, está aqui ó, palavra de Deus, o mal não vai entrar aqui nesse lugar. Bíblia não é amuleto, placa de igreja não tem poder, e nem placa de cidade, e nem dá volta na cidade aí, declarando profeticamente que essa cidade pertence a Jesus. Nós temos que trabalhar, temos que praticar, claro, interceder pela cidade, sim, mas é oração e ação. Então, irmãos e irmãs, Jesus vai falar isso, olha, versículo 23, quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Somos de Cristo, somos de Jesus, ajuntamos com Jesus, e não espalhamos as coisas de Jesus. Eu não posso ser de Jesus e espalhar, eu não posso ser de Jesus e ser contra Jesus. O mal traz divisão, o mal traz confusão, o mal é oportunista. Jesus vai então de 24 a 26 usar uma figura de linguagem de uma casa que era ocupada, e ela foi limpa, mas ela ficou vazia. Havia o mal foi tirado e ela ficou vazia, e nada ocupou aquele lugar. E aí, então o mal volta, e volta pior, porque agora a casa está vazia, está limpa.
O mal é oportunista. Por isso, irmãos e irmãs, quem foi liberto pelo poder do reino de Deus precisa fazer a sua manutenção espiritual. O reino de Deus precisa trazer substituição de valores. Nós trazemos do mundo os valores do mundo. O ser humano não é só conhecimento científico. Esse é o nosso grande problema. Hoje, como sociedade, nós avançamos no conhecimento técnico e científico. Não é isso? Se regressasse um jovem do nosso tempo, 200 anos atrás, ele seria considerado um gênio. Não é isso? Tamanho conhecimento técnico científico que ele tem. A nossa sociedade avançou nessa área técnica científica, mas na área dos valores, não. Lembre-se disso, pai e mãe. Ensinar ciência para os seus filhos é um desafio. Mas você tem muito material hoje em dia, não tem? Se você tiver uma internet mais ou menos, um computador mais ou menos, um celular mais ou menos, e com a ajuda da escola, e com uma certa disciplina e dedicação, seu filho vai adquirir esses conhecimentos. Agora o grande desafio são os valores. Valores. O quanto vale a honestidade para você? O mundo diz que todo homem tem o seu preço. Isso não está na Bíblia. Aliás, se tivesse na Bíblia, algo seria assim: para o cristão, obedecer a Deus não tem preço. Não é isso? Vale mais do que a vida. Porque Jesus disse assim: quem perder a vida, achará. Mas quem ganhar a vida, perdê-la. Sermão do Monte, que a gente começou a estudar e quem sabe a gente chega nesse texto. Ou seja, para mim, os valores espirituais, os valores ensinados pela palavra de Deus, vale mais do que a minha vida. Eu poderia morrer por isso. Como muitos mártires fazem parte da história da igreja. Temos que dar graças a Deus, porque aqui no Brasil ninguém precisa morrer para ser evangélico. Mas tem que sacrificar valores do mundo que não podem mais fazer parte da sua vida. É esses valores que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 12:2: e não vivam conforme os padrões deste mundo. O mundo aceita, para o mundo isto vale. Deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que tirar o mal, mas ao mesmo tempo que tira o mal, temos que se encher do bem e de Deus. Isso é fazer manutenção espiritual. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, nós vimos, né? A primeira, a segunda, a terceira é um esvaziamento de si mesmo, para que quando chega na quarta bem-aventurança, bem-aventurados os fartos, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, porque eles serão fartos. É se encher de Deus, é se esvaziar de si mesmo, é se esvaziar do pecado, é se esvaziar dos valores mundanos e se encher de Deus, da justiça de Deus. Senão, irmãos e irmãs,
O diabo está aí. Se você não se ocupa com as coisas saudáveis, espiritualmente saudáveis, o diabo ele é oportunista, ele vai ver, eu vou, já que ele não está se enchendo das coisas de Deus, eu vou colocar coisas do mundo nele. Por isso a gente precisa fazer essa manutenção, manter esse cuidado. Se a pessoa não se cuidar, o mundo e os seus valores voltam a prevalecer mais forte ainda. Então essa é a nossa luta, irmãos, irmãs. Vamos travar essa luta, vamos travar juntos. Isso significa igreja. A palavra comunidade é atribuída à igreja, vem lá de comunhão, koinonia no grego. Isso é ser comunidade. Eu quero, irmãos e irmãs, desafiá-lo. Comece orando pelos seus irmãos. Ore, lembre deles. Não vi fulano na igreja. Ora, vou orar a semana inteira por ele, porque quem sabe, né? Próximo domingo eu vejo aqui, e aí eu vou dar um abraço nele. Nossa, que bom, eu não te vi, orei por você, e está aqui. Faça isso, porque um dia pode acontecer com isso com você também, não é isso? Deus abençoe, queridos.